Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouco ainda com a parte de desvio condicional, tá? Porque essa matéria é uma das matérias mais importantes aí dentro dessa disciplina. A gente tem duas matérias mais importantes aí dentro, que é desvios, tá? Estrutura de decisão e estrutura de repetição. Tá? Vocês não entendendo esses dois conteúdos, vai refletir lá na frente em problemas em todas as matérias praticamente, tá? Porque esses dois conteúdos são conteúdos extremamente importantes, estão muito relacionados à parte de codificação, a parte importante de codificação. Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente deixou vários exercícios, tá? Eu falei até, pessoal, não precisa fazer tudo, tá? São 10 exercícios aqui, eu deixei 4 aulas para vocês fazerem, então são 2 aulas referente da semana passada e mais 2 para essa semana. Vocês vão ter que entregar semana que vem ainda, então tem um tempo razoável. Tá? São 10 exercícios, então é uma lista um pouco mais extensa e a gente vai trabalhar nela durante 2 semanas. Tá? Na semana passada, a gente viu a parte de desvio composto, desvio simples. Então, com esse conteúdo, você resolvia grande parte desses exercícios aqui. Tá? Provavelmente, acho que do 8 em diante, que são mais complexos um pouco, que envolve o desvio alinhado ou utilização de E e OU. Tá? E aí, eu utilizei aqui uma apresentaçãozinha. Na aula passada, então, o que a gente fez? A gente trabalhou esse conteúdo aqui de estudo de decisão, tá? Onde eu expliquei o que é uma decisão, como que funciona, tal. Tem lá o vídeo gravado lá para vocês dar uma recordada, dar uma olhada para revisar esse conteúdo. E o que é mais importante aqui dentro desse conteúdo? Os operadores relacionais. Lembrando que quando eu quero igualar duas coisas, eu uso o igual e não somente o igual. Por quê? Porque o igual sozinho ele serve para uma atribuição, tá? Jogar um valor, jogar um cálculo a uma determinada variável. E o igual serve para a gente fazer uma comparação, tá? Eu estou comparando x é igual a 10, tá? Então, todas as vezes que a gente está trabalhando com esses operadores relacionais, o igual, o menor, o menor igual, sempre menor igual, nunca igual menor, tá? O maior igual também nunca igual maior, tá? E o diferente é não igual. Tá? Então, esses operadores, a gente tem sempre os dois lados, a gente tem sempre dois operandos relacionados a ele. Tá? Geralmente é uma variável e uma constante ou outra variável. Então, você nunca vai ter duas constantes aqui. Então 3 é igual a 10? Isso não vai existir, vai ser sempre o quê? Vai ser sempre falso. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com operadores relacionais, a gente tem sempre aí a parte variável, tá? Sempre uma variável tem que ter nele. E um constante. Professor, pode ter um cálculo e uma constante? Pode ter, não tem problema nenhum. Se x vezes y for igual a 3, não tem problema. Tá? Se A mais 5 for menor que B, se A mais C for menor que B, então eu posso colocar cálculos também em um dos lados da minha comparação, da minha condição. Tá? Então, aqui eu posso ter não só uma variável, mas eu posso ter um cálculo e posso ter outro cálculo do outro lado, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é eu ter um valor fixo de um lado e outro valor fixo do outro. Porque se ele está fixo, ele nunca vai alterar. Se ele nunca vai alterar, nunca vai alternar entre verdadeiro e falso. Vai ser ou só verdadeiro ou só falso. Tá? Então, bastante atenção nisso. Descendo aqui, eu mostrei também que a gente tem 3 operadores lógicos. Esses operadores lógicos é quando a gente tem que satisfazer duas condições, tá? Ou não satisfazer duas condições, certo? Então, o primeiro operador é o E, aonde eu tenho
E essa primeira condição tem que ser verdadeira, ou seja, ela tem que ter sido satisfeita. E a segunda também, para que isso seja verdadeiro. Ou seja, uma condição desse jeito só vai ser verdadeira quando isso for verdadeiro e isso também for verdadeiro. Tá? O ou já é diferente. É quando eu falo assim, ou isso ou aquilo. Então, se o x for igual a 1, ou o x for igual a 2, então isso daí é válido. Eu posso ter assim, se o x for igual a 3 e o y for igual, ou o y for igual a 4, também não tem problema. Não precisa ser a mesma variável nos dois caras, tá? Aqui não precisa ter sempre a condição utilizando a mesma variável. Posso falar assim, se a idade for maior que tanto e o sexo for feminino, vai acontecer tal coisa, tá? Então, não necessariamente tem que ser baseado na mesma variável, posso ter variáveis diferentes, tá? Condições baseadas em variáveis diferentes. Aqui é o ou, então uma delas satisfazendo já resolve o meu problema, tá? E o negativo é eu invirto, eu vou inverter o significado desse cara, tá? Então, se a velocidade for maior que 100, beleza. Se a velocidade não for maior. Então, quando eu for ler, eu falo assim: se a velocidade não for maior que 100, não for igual a tal, não for diferente de tal coisa. Então, isso daqui ele vai inverter a saída dessa operação. Como assim a saída, professor? Se isso aqui for verdadeiro, então se a velocidade for maior que 100, eu ponho negação na frente, se for verdadeiro, vira falso. Se for falso, vira verdadeiro. Tá? Então, é a negação que vocês já estão vendo também lá em lógica, ou vão ver lá em lógica, operador de negação, ou seja, que você inverte a saída, o booleano de saída. Professor, Oi. perdão, uma das coisas que eu estava fazendo um exercício que eu queria perguntar para o senhor é quando você vai atribuir mais de um valor em uma mesma variável, você usa o e também, o conectivo lógico e? Mais de um Por valor em uma exemplo, variável? por exemplo, assim, você coloca uma variável, suponhamos que eu queira fazer essa variável ter um valor entre 10 a 13, por exemplo. Eu usaria esse conectivo e lógico para atribuir esses valores para essa variável? Na verdade, uma variável só pode ter um valor só, né? A gente só pode. Então, ela vai ter um valor fixo, ela não vai ter, por exemplo, um valor, ela não pode ter um valor que seja entre 10 ou 13, ela só vai ter um valor específico de uma expressão que você dá para ela. Exatamente. Exatamente. Na variável, Ah, é só um valor específico. Aí você pode fazer uma condição, né? Se for entre tal e tal, então eu vou dar uma mensagem de tal coisa. Tá? Mas dentro da variável cabe só um valor. sim, era essa condição que eu fiquei em dúvida. Eu não sabia se você utilizava uma condição específica para você colocar um resultado entre dois valores ou entre um valor. E eu fiquei em dúvida exatamente nessa condição de você atribuir uma resposta se você obtém um resultado entre esses valores. Se você tem de 0 a 10 e você consegue 9, por exemplo, é esse conectivo que eu estava em dúvida de você, pelo fato de você conseguir 9, você ter essa resposta Ah, tá. desse, Aí, desse conectivo. então, na leitura da informação, você vai ler uma informação só. Mas na hora de Sim, você fazer o if, a condição, tá? O operador de condição, então eu vou abrir aqui até já para tirar a dúvida já. Vamos abrir aqui o Flogorism. Aí a gente vai ver isso. Então, vamos lá no exemplo. Então eu falo aqui, ó, eu vou ler o conteúdo de uma variável, tá? Então vamos definir uma variável aqui. Uma definição bem simples. Falar que x aqui é inteiro. Então eu tenho inteiro x. Aí aqui eu faço a condição, tá? A condição, vamos fazer a entrada primeiro, né? Para que a pessoa possa jogar um valor. Aí ela jogou um valor, tá? Agora aqui eu faço a condição. Então eu ponho aqui a alternativa, ó.
O nome de alternativo não ficou bom, não, mas tá bom. Aqui, então, eu vou colocar, ó. Se o x for maior que zero, então for vamos falar assim, se for entre 6 e 10, ele está aprovado. Então, se o x for maior ou igual a 6 e o x for menor ou igual a 10, tá? Aqui que eu vou colocar a minha condição. Tá? Dou um OK. Tá? Então, aqui, eu tenho, para variável, eu tenho um valor só. Mas aqui eu vou avaliar e falar assim, tá entre 6 e 10? Tá. Então, parabéns. Vou colocar aqui, ó, saída. Entre aspas, parabéns. Você está aprovado. Tá? E aí você pode pôr uma outra condição aqui no falso. Então, se não conseguiu essa nota, eu vou colocar aí dessa vez não deu. Vai para exame. Tá? Entendeu? Então, a variável tem um único conteúdo. E aí, baseado nesse conteúdo, tá, que eu vou fazer a validação. Esse conteúdo é maior ou igual a 6 e é menor ou igual a 10, então entre 6 e 10, então você está aprovado. Se não tiver entre 6 e 10, não deu. Vai para o exame. Tá? Aqui a gente vai ver que existem duas coisas diferentes aqui, ó. Esse caso aqui, ó, e se a pessoa digitar 11? Porque eu posso digitar 11 aqui, ó. Se eu rodar esse cara aqui, executar ele aqui, ele pediu o valor de x, que seria a nota, eu vou colocar 11, tá? Pus 11, dei enter. Tá lá, ó, dessa vez não deu, vai para exame. Professor, mas ele tem nota mais que 10. Mas não existe nota mais que 10. Mas ele não vai para exame. Então significa que o falso aqui não está totalmente correto. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho duas coisas diferentes. Quem tem nota menor que 6 e quem tem nota acima de 10. Tá? E aí que a gente entra nesse outro caso, onde a gente trabalha com o desvio aninhado. Tá? Então, quer ver? Ó, tem duas saídas. Eu posso fazer aqui dentro, tá? Eu posso colocar uma outra condição aqui, falando assim, se for entre 0 e 10 e 6, menor que 6, não deu, vai para o exame. Se não, alguém digitou coisa errada. Tá? Então, eu posso criar aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui essas duas condições não resolvem o meu problema. Por quê? Se isso aqui for satisfeito, beleza. Está entre 6 e 10, está aprovado. Mas se ele não for entre 6 e 10, ele não está aprovado. Mas ele também pode ter digitado errado. Tá? Então pode acontecer duas coisas aqui. Ele foi digitar 9, digitou 90. Tá? E aí, essa entrada, na verdade, não seria válida. Ele não poderia nem ter dado essa mensagem. Teria que ser uma outra mensagem. Fala, ó, mensagem inválida. Tá? Então, aqui nesse falso aqui, ó, eu posso criar aqui uma alternativa. Ó. Tá? Então, esse falso, eu tenho duas coisas diferentes. Tá vendo? Então, a gente já está aninhando. O que é aninhar? É colocar uma alternativa, uma condição, um laço, uma estrutura de decisão dentro do outro. Tá? Uma estrutura de decisão dentro da outra. Então, aqui, ó, quando eu saio para o lado esquerdo, significa duas coisas. Deixa eu ver se tem alguma... Então, quando vem para o falso, pode acontecer duas coisas diferentes. Ou a pessoa tirou nota entre 0 e 5,99, tá? Menor que 6, e aí ele vai para exame. Ou ele digitou coisa errada, ele digitou menos 3. Menos 3 não é nota. Tá? Ou 18 também não é nota. Então significa que quando ele for falso, quando ele for verdadeiro, perfeito. Quando ele for falso, eu sei que eu tenho duas coisas que podem acontecer aqui.
Tá? A primeira coisa é, vamos colocar assim, ó, o x for maior ou igual a zero e o x for menor que 6. Tá? Então, se for entre 0 e 6 o valor de x, o que, que acontece? Significa que a pessoa não passou, porque veio para o falso, porém, ele tem uma nota e ele vai para exame. Tá? Então, eu venho aqui, eu coloco aqui uma outra saída. Dessa vez, não atingiu os 6. Vamos fazer o exame. E aqui a gente chama de IFA. Tá? Ah, então agora, ó, se o valor for x, se o x for 8, 7, 6, ele vai dar o parabéns para a pessoa. Agora, se for 0, 1, 2, até 5, ele vai falar que a pessoa vai para o exame. Aí se digitar menos 8, menos 5, 16, 13, aí eu posso colocar uma outra mensagem aqui, ó. Saída. A terceira mensagem que eu vou colocar vai ser isso aqui, ó. Foi digitado um valor incorreto para a nota. O valor deve ser entre 0 e 10, que são as notas válidas que eu tenho dentro das minhas avaliações, dentro de um bimestre, dentro de um semestre. Tá? Ah, então, quando eu faço um if aninhado, é quando eu tenho mais de uma saída diferente, mais de duas saídas diferentes. Então, eu posso ter três coisas diferentes. Ó. Parabéns, está aprovado. Não atingiu, vai para exame. E digitou coisa errada. Tá? Então, a gente vai ver que grande parte dos nossos problemas, dos nossos programas que a gente está implementando, nossos exercícios, vai ocorrer problema como esse. A pessoa não digitou, sim, beleza. Se não aconteceu isso, acontece o quê? Eu valido outra coisa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho três soluções. Então, se eu falar lá, a pessoa digitou 8, ele vai ter o quê? Ele vai vir aqui, ó, tá aqui na entrada, digitei 8, ele vai cair aqui, ó. 8 é maior que 6, igual a 6? É. O 8 é menor ou igual a 10? É também. Então, esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. Então, parabéns, você está aprovado. Veio para a direita, veio para o verdadeiro. Vou rodar de novo agora. Agora eu vou jogar um outro valor. Vamos jogar lá 2. Tá? Dou Enter. O que ele vai fazer? 2 é maior ou igual a 6? Não. Então ele nem vai ver a segunda opção. Nem vai ver a segunda condição. Tá? Ele vai parar aqui, ó. X é maior ou igual a 6? Não, não é. Já vem para cá. O x é maior que 0? É. O x é menor que 6? É. Então, ele vai vir para essa condição aqui, ó. Para essa ação aqui. Verdadeiro. Tá? Agora, nós vamos digitar algo errado. Um valor acima de 10 aí, ou abaixo de 0. Que não são notas válidas. Então, ele foi lá, pediu a nota. Eu coloquei lá menos 3. Tá? Eu já dei uma nota menos 3 para um aluno uma vez. Era verdadeiro e falso com justificativa. E aí, a cada duas erradas, você perdia uma certa. Ele ficou devendo nota para mim. Mas não faço mais isso, não. Tem dó dos alunos, tadinho. Tá? Eu joguei menos 3. O que vai acontecer? Ó? O menos 3, ele vai vir aqui. Ó. O x é maior que 6? Não. É menos 3. Já caiu para cá. Ó. O x é maior ou igual a 0? Não, é menos 3. Veio para cá. Tá traumatizado até hoje, não. Ele é um grande amigo meu. Por estranho que pareça. Mas era uma figura. Não fazia nada direito. Agora é um profissional extremamente competente.
Porque você dá uma apertada na pessoa, a pessoa toma um rumo. Vai que vai. Tá? Então, ó, vocês viram aí que a gente pode ter condição uma dentro da outra. Tá? Isso vai acontecer muito dentro de programas de vocês. Tá? Agora eu vou colocar uma outra condição, vou colocar um outro teste aqui, ó. Vou colocar um valor acima de 10, tá? Acima de 10, ele vai vir aqui, ó. O x é maior ou igual a 6? É. Ah, então já é verdadeiro. Não, não é verdadeiro ainda. Vamos ver o segundo. O x é menor ou igual a 10? Não, é maior. Então ele vem para o falso. Tá? Veio para o falso. No falso, eu vou ver o quê? O x é maior ou igual a 10? É, 11 é maior ou igual a 10. Beleza, então é verdadeiro. Opa, não, tem que esperar a segunda condição. O x é menor que 6? Não, é maior. Opa, caiu para o falso. Vocês estão vendo que esse desvio condicional e a junção de es, tá? A junção utilizando o e-comercial, tá? Utilizando o operador e, o que ele faz? Ele valida esse cara primeiro. Ó. Se esse cara for falso, ele nem vai avaliar o outro, nem se preocupa com o outro. Por quê? Porque se ele avaliar esse aqui, ó, e for falso, nunca vai ser verdadeiro, tá? A condição inteira, tá? A expressão inteira nunca vai ser verdadeiro. Por quê? Porque para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros, ou seja, os dois têm que ser satisfeitos. Então, um não foi satisfeito, ele já pula para o falso. Se chegou aqui o outro também não for satisfeito, ele já pula para o falso. Tá? Agora, quando satisfaz o primeiro, igual eu digitei 11 lá, ó, é maior que 6? É, maior ou igual a 6. Ah, agora vou ver a segunda parte. Aí ele começa a avaliar a segunda. O x é menor ou igual a 10? Não, o x é maior. Aí ele cai para o falso. Então, a linguagem, o que ela faz? Ela pega a condição e vai avaliando. Ela não avalia o todo, tá? Ela avalia parte da expressão por vez. Então ele vem e avalia isso daqui. Se isso for verdadeiro, ele vem e faz isso daqui. Se esse for falso, ele já cai fora. Ele nem faz o outro. Tá? Entenderam aí? Sim, professor, obrigada. De nada. Qualquer coisa, vão parando aí que a gente já vai explicando. Beleza? Vamos voltar lá então. Tá? Então, quando a gente utiliza essas condições aqui, ó, utiliza os operadores condicionais e os operadores relacionais, é só dentro de condições. Tá? Onde a gente vai usar condição, professor? A gente vai usar em dois pontos principais agora. O primeiro é no desvio condicional, tá? Nas estruturas condicionais, e o segundo é nas estruturas de repetição, onde a gente repete, faz algo várias vezes com base em uma condição dessa. Ah, então enquanto A for menor que B, vai jogando valor em A. Tá? Então a gente vai fazendo algumas ações desse jeito. Tá? Então a gente viu aqui ó, o operador relacional, depois a gente viu o operador lógico. Então esses caras são usados somente em condições, em expressões condicionais. Tá? E a gente viu que a gente tem dois tipos de desvio. Tá? O desvio simples, tá? Onde a gente só tem o verdadeiro. Ah, professor, mas que diferença entre um e outro? A única diferença é que um tem verdadeiro e falso, o outro só tem verdadeiro. Tá? Aqui dentro do fluxograma, na verdade, o que você vai fazer? Você vai deixar o falso vazio. Mas na linguagem de programação, a gente coloca outras instruções para indicar o falso. Tá? A gente vai ver mais para frente. A gente vai trabalhar o desvio condicional simples, composto e alinhado essa semana, a semana passada, essa semana. E provavelmente na próxima semana a gente comece a trabalhar em linguagem C. Tá? Então, a gente vai começar a avançar aí, vai fazer uma correção também de todas essas atividades tal, e dar um retorno para vocês. E depois a gente vai entrar em linguagem C. E aí vocês vão ver como realmente programar. Então, até agora a gente está vendo só o quê? Só algoritmo, tá? A gente não está trabalhando com programa, a gente está trabalhando com algoritmo.
Ah, tá. O Sidney perguntou se vai resolver alguma das questões. Ele quer que resolva de par e ímpar. Tá, na verdade, a gente vai resolver essas questões, Sidney, na próxima semana, tá? Porque acho que está no prazo ainda de entrega. Se eu for resolver todas as questões, vocês vão perder a entrega aí. Beleza? Aí faz do jeito que vocês acham que tem que ser. Tem que pensar mais ou menos naquele exercício que foi feito na semana passada. A gente fez a divisão da conta em três partes. Tá? É meio baseado naquele lá que a gente vai achar a solução. O que você pode fazer, uma saída é o seguinte: é você pegar, fazer a divisão inteira do valor, tá? E aí você vai ter a metade, então você divide por 2. Então, o que é o número par? É o número que a divisão por 2 vai ser zero, tá? Então, uma solução para a gente fazer isso, na linguagem a gente vai ver que existe um operador que me retorna o resto, tá? Mas aqui no nosso algoritmo, a gente não vai trabalhar com isso. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar lá o valor, dividir por 2 e depois comparar o valor original com esse valor dividido vezes 2. Por quê? Olha que interessante. Se eu pegar aqui, eu vou pegar o bloco de notas aqui, tá? Só para exemplificar. Bloco de notas. Então, eu vou colocar uma fonte grande aqui para vocês enxergarem o que eu estou fazendo aqui. Ok. Então, se eu pegar lá, ó, pegar o valor de x, eu vou falar assim, ó, x é igual a 15, x é igual a 10. Se eu pegar x, pegar aqui, ó, meio é igual a x dividido por 2. Ele vai fazer a divisão, se aqui a gente coloca aqui é um inteiro x, eu tenho um inteiro x, tá? Eu pego esse inteiro, divido por 2, eu tenho a metade dele. Então, no caso aqui, o meio vai ter o valor 5. Então, se eu quiser saber se ele é par, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso falar assim, ó. Se o x for igual ao meio vezes 2, tá? Então, se o x, que é 10, for igual ao meio vezes 2, eu vou ter aqui 10 mais 5 vezes 2, 10. Beleza, isso aqui é verdadeiro. Tá? Agora, se eu pegar o x e jogar o valor 15 para ele, tá? Aí eu faço meio. Meio é igual x dividido por 2. Vai dar o quê? 7,5. Só que como é inteiro, vira 7. Tá? Aí, se eu fizer assim, x é igual a meio, comparo meio vezes 2, eu vou ter um falso. Tá? Por quê? Porque x é 15. 15 é igual, meio é 7. 7 vezes 2, 7 vezes 2 é igual a 14. Tá? Aí ele vai ser o quê? Ele vai ser falso. Então, só com isso você resolve essa... Ixi. Ah, tá. Depois a Mel dá uma olhada para você. Tá entendendo a solução? A solução bem simples. Então você pega o valor, vai ler o valor de x, eu pego meio é igual a x dividido por 2, e depois dentro da alternativa eu faço isso daqui, ó. Se for verdadeiro é par, se não é ímpar. Tá? Isso pode ser válido para saber se ele é divisível por 3, divisível por 8, por 10, por 15, qualquer coisa dessa. Beleza? Então, voltando aqui, a gente tem o desvio condicional simples, tá? Onde a gente só tem o lado verdadeiro. O desvio condicional composto, onde a gente só tem o falso. Tá?
E a gente tem o que a gente vai começar a ver hoje, onde eu tenho tanto verdadeiro quanto falso, e dentro de cada cara desse eu posso ter outras condições, tá? Outras estruturas de decisão. Então, nesse caso aqui, ó, quando que a gente usa várias estruturas de decisão? Tá? Um caso é quando eu tenho mais de duas saídas diferentes. Tá? Então, eu tenho 3 saídas diferentes, ou 5 saídas diferentes. Então, quando acontece isso de 5 saídas diferentes, 3 saídas diferentes, isso significa que eu vou ter que ter mais condições. Por quê? Porque uma condição só, uma estrutura de decisão só, ela permite eu dividir o conjunto em 2 partes. Tá? Ou seja, o verdadeiro e o falso baseado em uma única condição, ou uma expressão condicional, onde eu tenho e ou agrupando aqui várias condições. Porém, eu só tenho 2 saídas. Tá? Então, tá vendo? Ó, aqui ó, eu só tenho 2 saídas. Se eu tiver 3, não tem como colocar mais tracinho aqui, puxar 3. Por quê? Porque a saída é verdadeira ou falsa. Tá? Tem um sistema que eles chamam de dicotômico, né? Mas assim, quando eu tenho várias saídas, ou seja, várias opções diferentes de saída, vários resultados diferentes, então eu vou ter que trabalhar com mais de um ifzinho, mais de uma estrutura de decisão, mais de uma alternativa dessa aqui. Tá? Então aqui eu fiz um exemplo onde eu tenho 3 saídas diferentes. Pode ser que eu vou lá para a prainha, pode ser que eu fique em casa, se tiver muito frio, eu vou ficar em casa, se tiver muito calor, eu vou sair, vou fazer alguma coisa diferente, que agora a gente não pode, então isso aqui está cancelado. Tá? Bora para a prainha só daqui uns 2, 3 meses, na hora de melhorar esse momento que nós estamos passando. Tá? Mas se a temperatura for menor que 32, ou eu posso aí fazer as coisas, a vida continua, tá? Ele está lá, a temperatura amena, não está tão frio, mas também não está quente para sair de camiseta e short. E também, se tiver muito frio, a pessoa não vai fazer nada. Então a gente tem 3 saídas aí diferentes. Tá? Então a gente vai brincar agora um pouco com algum desses casos. Tá? Então vamos lá. Beleza? Então vamos lá, arquivo, vou salvar esse cara aqui. Tá, decisão. Vou por aqui aninhado, nota. Tá, depois disponibilizo também para vocês isso aí lá. Vou criar um novo aqui. Tá? Bom, então vamos pensar agora. Dá para colocar um comentário aqui? Não sei se deixa o programa. Não, não vai nada. Queria deixar um comentáriozinho aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Professor, dentro da estrutura, quando você vai escolher, tem a opção de você deixar um comentário, se você estiver procurando. Aqui? Isso, ali do lado, isso, tá. aí mesmo. Então para comentar, eu queria comentar o programa como um todo. Não dá para o principal. Então vamos lá. Então aqui, imagine assim, quando você vai lá no... Vamos pegar algo corriqueiro, não está mais tão corriqueiro agora, mas você vai lá no cinema. No cinema, a gente tem aí que quem tem menos de 12 anos, criança, paga meia, tá? E geralmente, pessoa acima de 65 também paga meia. Só que tem mais um cara que paga meia, que é o estudante, tá? Opa, então a gente tem várias coisas aí, várias saídas, tá? Então, para mim resolver esse problema, eu preciso saber 2 coisas, tá? Então vamos pensar aqui. De entrada, eu vou ter 2 coisas, que é a idade da pessoa, tá? Então eu peço a idade da pessoa. E uma outra coisa que é importante para a tomada de decisão vai ser
se é estudante. Pode ser sim ou não, tá? Certo? Então, baseado nesses dois valores que eu vou pedir para o meu usuário, tá? Vou pedir para a pessoa que está chegando no cinema, eu consigo determinar o valor dessa entrada, tá? Então a gente pode ter aqui uma primeira decisão, tá? A gente vai ver que tem várias formas de resolver um problema só, tá? Apesar de que esse aqui a gente tem duas só saídas, mas a gente vai usar duas alternativas diferentes para não ficar colocando muitas opções aí dentro, muitas condições aqui dentro. Então eu falo assim, ó, se eu for estudante, tá? É estudante? Se é estudante, já paga meia. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, saída. Paga somente meia entrada. Beleza. Se ele não for estudante, ele não é estudante, então ele vai pagar o quê? Ele vai pagar integral. Vou colocar aqui, ó. Paga integral. Professor, mas tem também criança abaixo de 12 anos e adulto acima de 65 também paga meia. Opa, então esse cara aqui está errado. Tá? Então, a primeira coisa, eu verifiquei o estudante. Se ele for estudante, já paga meia entrada e acabou. Mas se ele não for estudante, ele pode ser ou criança ou idoso. Tá? E aí, eu posso colocar aqui, em vez de colocar paga integral, porque ele vai pagar metade também. Então, eu vou tirar o paga integral daqui e vou colocar outra condição. Tá? Então, ó, se ele é estudante, paga meia entrada. Se não é estudante, ele vai. Aí eu vou analisar. Se a idade dele for menor que 12 anos, ou, só o ou aqui, ou a idade for maior ou igual a 65, ele vai pagar meia também. Vamos colocar menor ou igual aqui, tá? Menor ou igual a 12. Tá? Aqui eu usei o ou. Então, ó, se ele é criança, idade menor ou igual a 12, ou ele é idoso, maior ou igual a 65, ele vai pagar meia também. Paga somente meia entrada. Ok. Tá? Então agora, se ele não é estudante e não é criança nem idoso, aí ele vai pagar inteira mesmo. Tá? Saída. Paga o valor integral. Então aqui a gente fez um exercício para que ele decidisse o valor da entrada do cinema. Só que aqui, ó, vocês podem ver que esse cara aqui, ó, é igual a esse, não é? Isso significa que eu posso simplificar isso daqui também. Tá? Então, ó, eu vou salvar esse cara aqui como aninhado cinema. Tá?
Então, como que eu resolvi isso daqui? Eu fui tirando do total. Então, eu vou pensar assim, eu tenho o total de pessoas, de todas as pessoas, estudantes ou não, crianças, adultos, idosos e tudo mais. Está todo mundo ali. Então, a primeira coisa que eu fiz foi assim, bom, eu sei que estudante paga meia. Então, o estudante pode ser desde lá de 10 anos de idade, tá? De 8 anos de idade, que é estudante, até os 80 anos de idade, que pode estar estudando ainda. Tendo a carteirinha de estudante, paga meia. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu eliminei todo mundo que é estudante. Aí, então, aqui desse lado aqui é quem não é estudante. Bom, quem não é estudante, eu vou fazer o quê? Bom, quem não é estudante, se ele for menor que 12 anos, se ele for criança, ou se for idoso, também paga meia. Então, aí eu peguei todos os não estudantes aqui, ó, e fiz o quê? Dividi ele em duas classes. Aqueles que são crianças e idosos e aqueles que não são crianças e idosos, tá? Que são adultos não estudantes. Tá? Então, o que a gente faz? Geralmente, quando a gente tem um conjunto grande, quer dividir em várias partes, tá? E quer fazer essa divisão, essa ação de decisão, o que você faz? Você seleciona o primeiro critério, que nem eu fiz aqui, ó, selecionei o primeiro critério. É estudante. Se é estudante, beleza, paga meia. Se não é estudante, opa, então agora eu tenho todo aquele grupo de pessoas que não tem a carteirinha de estudante, que não é estudante. E o que eu vou fazer então? Eu posso falar, quem é criança ou quem é idoso, paga meia. Então, dividir de novo esse montante de pessoas naquelas que são crianças e idosos, os adultos que não são estudantes. E aí eu tenho essa saída. Então, na verdade, eu tenho duas saídas, tá? Duas saídas diferentes, porém, eu tenho três caminhos a seguir. Por quê? Porque eu resolvi partir para uma forma de se resolver esse problema. Ou seja, achando o problema em partes. Uma outra saída, tá? Vamos fazer um teste aqui primeiro. Então, vamos colocar as variáveis aqui, definição. Esse daqui é a idade. Idade. E depois eu vou colocar um outro aqui, outra definição, que é achar caracteres. Estudante. Ok. Tá? Então vamos rodar esse cara. Pede a idade aqui. Vou colocar eu aqui. Tá? 25. Estudante? Não. Aí, vou pagar o valor integral. Tá? Agora, eu comecei a fazer a pós. Tá? Então, sou estudante, a minha idade 25. Sou estudante? Sou estudante. Tá? Agora eu pago somente minha entrada. Então, ó, ele caiu para cá. Ó. O outro, eu tinha. Era estudante? Não, caiu para cá. Fui ver as ações. Eu posso pagar integral ou meia. Eu estou menor que 12, eu sou menor que 12, eu marco 65? Não. Então, caiu para cá, para o falso. E aí estou eu aqui de novo. Tá? Agora, falar uma criança, tá, que não estuda. Tá? Então, vou executar aqui e falar assim, ele tem 6 anos e não é estudante. Enter. Lá, paga somente minha entrada. Por quê? Porque ele tem 6 anos. Então, o que aconteceu aqui? Eu faço aqui minha condição. É estudante? Não. Mas ele está a idade menor que 12. Então, ele caiu para cá. Tá? E vocês vão ver, pessoal, que tem várias saídas que eu poderia dar para resolver esse problema. Eu poderia começar verificando se a pessoa tinha 12 ou 65. Tá? Eu poderia colocar se a idade é menor que 12, depois a idade é menor que 65, depois se é estudante. Professor, Oi. Aí no caso, só uma observação. Como o senhor colocou a alternativa estudante antes da idade, não seria mais coerente ter a definição primeiro estudante, depois a idade? Mas não faz, tanto faz a ordem.
Porque, na verdade, essa parte aqui, o nosso usuário não vai ver, né? Eu pergunto, você pergunta, qual é a sua idade? Tal, você é estudante? Não, então eu faço a ação. Mas não importa a ordem aqui, tá? Sem problema nenhum. Aí você pode pôr a ordem que você quiser. Beleza? Se quiser falar, como eu comecei validando estudante, põe primeiro. Não tem problema, pode inverter, sem problema nenhum. Eu poderia inverter isso aqui também, ó. Poderia jogar a idade aqui em cima. Então, se for menor que 12 e maior que 65, nem quero saber se é estudante ou não. Depois eu vejo se é estudante. Tá? Então tem várias saídas. A gente vai ver, vocês vão ver que existe 1 milhão de saídas. 1 milhão não. Pelo menos umas 7, 8 alternativas diferentes de resolução dos problemas você vai encontrar. Tá? E isso é para todo problema que envolve decisão. Tá? Também poderia, o que aconteceu comigo, né? Eu estou acompanhando fazendo. Então, quando pede se é estudante, eu coloquei S pequena e ele deu que tinha que pagar inteira. CS grande. Então você pode validar isso. Então aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, Isabel, fazer assim. Eu posso pegar aqui e fazer assim, ó. Se estudante for igual assim, ó que legal. Ou estudante for igual a S minúsculo, agora ele funciona tanto para S minúsculo quanto para maiúsculo. Legal. Tá? Então a gente tem que sempre validar essas coisas. Isso é extremamente importante que você falou. Tá? Então aqui eu posso, ó, se estudante for S maiúsculo vai dar certo, se for S minúsculo também vai dar certo. Eu vou salvar isso daqui e depois vou mostrar agora uma outra forma que eu poderia fazer, outra saída que eu poderia ter. Vou dar um salvar como aqui e vou colocar o cinema sem aninhado. Tá? Ô, louco, professor, como assim sem aninhado? Eu não tenho que validar se é estudante, se não é, se é idade, se não é? Não, eu sei que eu tenho duas saídas, não tenho? Eu tenho uma saída que é o valor integral e outra saída que é meia entrada. Então eu consigo resolver esse problema com uma estrutura de decisão só. Tá? Eu posso eliminar esse cara aqui. Então eu posso falar assim, ó. Se ele é estudante, tá? Vou jogar um parênteses aqui. Ou eu vou se ele é uma criança ou se ele é um idoso. Tá? Aí eu tenho três condições, ó. Vou melhorar isso aqui. Tá? Olha aqui que interessante, então. Ele paga meia quando? Quando ela é estudante. Tá? Estudante for igual a sim, ou sim minúsculo. Ou se ele é criança, ou se ele é idoso. Tá vendo que eu juntei tudo aquilo lá numa coisa só? Tá? Pensando em velocidade de processamento, isso aqui é melhor do que aquele. Tá? Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho duas estruturas, eu tenho uma só. Eu posso pôr uma saída aqui, ó. Paga a entrada integral. Estão vendo? Ó? Então, aqui, esse problema que eu fui para você, como a gente tinha duas entradas, a gente resolveu ir dividindo o conjunto de pessoas em várias partes para poder definir se paga meia ou paga inteira. Mas eu poderia pensar logo na saída, falar, ó, eu tenho duas saídas. Ou uma é paga meia, ou outro paga inteira. Ah, beleza, você paga inteira ou paga meia? Quando que ele paga meia? Nesses casos aqui. E quando que ele paga inteira?
qualquer outro caso. Tá? Então foi isso que eu fiz aqui para resolver o problema. Estão vendo que vocês podem partir lá do fim das possíveis saídas e refazer, ou você pode ir dividindo o problema em várias partes. Entenderam, pessoal? Desvio alinhado? Sim. Sim. Beleza. Vou fazer um outro exemplo agora. Pensar assim, dividir um valor em 2 ou 3 partes. Então, vamos pensar assim, um assalariado, tá? Ele vai ter o desconto de imposto de renda. Então, quem recebe acima de 1.800 paga 7,5, vamos falar assim. Depois, quem recebe acima de 3.000 paga um outro valor, outro percentual, e assim por diante. Tá? E eu quero saber qual o valor que eu tenho que pagar de imposto de renda. Tá? Ou de INSS. Tá? Então, eu vou criar um novo aqui, vou fazer o INSS aqui. Tá? Vou salvar esse cara, vou fazer um novo aqui. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, então. Eu quero saber quanto eu tenho que pagar de INSS. Então, se eu recebo até 1.800, não, 1.300, eu não vou pagar nada. Acima de 1.300 até 3.000, eu pago 8%. E acima de 3.000, eu pago 11%. Tá? Então, a gente tem o quê? 3 saídas diferentes. Ou não paga nada, ou paga 8%, ou paga 11%. Tá? Isso é baseado em quê? Baseado somente no meu salário. Então, eu vou criar aqui, como minha entrada aqui, o salário. Tá? Então, baseado no meu salário, eu vou pagar ou não um determinado valor. Tá? Então, eu posso pegar aqui e fazer assim, ó. Se eu recebo menos de 1.300, então, se o salário for menor que 1.300, o que acontece? Se o salário é menor que 1.300, eu não pago INSS. Então, eu vou colocar aqui, ó, atribuição. O INSS é 0. Tá? Então, se o salário for menor que 1.300, é 0. E se não for menor, ou seja, se ele for 1.300 ou mais, quanto que eu vou pagar? Vai depender. Se for menor que 3.000, é 8%. Se for maior, é 11%. Tá? Então, tem uma outra decisão a tomar. Então, eu venho aqui, ó, alternativa. Ele vai vir para esse lado, para o lado falso, quando? Quando for maior ou igual a 1.300. Tá? Então, os salários menores que 1.300 já não estão aqui. Aqui eu não preciso mais me preocupar com o salário menor de 1.300. Por quê? Porque eles já vieram para cá. Ó. Tá? Então, agora eu vou fazer a segunda alternativa. Eu faço aqui, ó, salário menor que 3.000. Ou seja, se for 1.200, vai vir para cá, não paga nada. Se for 1.800, vem para cá. Ou seja, só vai vir para cá se for maior que 1.300. Tá? E aí eu vou ver. É maior que 1.300 e é menor que 3.000, então ele paga 8%. Então eu vou colocar um carinha, outro cálculo aqui, ó. Atribuição. O INSS é o salário vezes 8 dividido por 100. Tá? Então... Professor, o senhor colocou o símbolo do menor no salário ali? Tipo, menor que 3.000? Menor que 3.000. Ah, tá. Tá? Porque eu falo aqui, ó. Se o salário for menor que 1.300, para cá. Se for maior, então foi lá 2.500. Eu vou ver, ó, ele é menor que 2.500? Então eu faço isso daqui. Só que esse verdadeiro aqui, ó, eu tenho que pensar não só nessa condição, eu tenho que pensar nessa condição mais essa condição. Eu falo assim, o salário é menor que 1.300 e
menor que 3.000, maior que 1.300 e menor que 3.000. Então, eu faço isso daqui. Agora, se ele não for menor que 1.300 e não for menor que 3.000, ele vai pagar 11%. Então, eu venho aqui e coloco INSS é o salário vezes 11 dividido por 100. Tá vendo? Então, eu tenho 3 saídas, tá? E 2 condições, tá? 2 estruturas condicionais. Ah, professor, tem outro jeito de resolver isso aí? Tem, a gente vai ver mais para frente. Então, agora, eu quero só apresentar o valor do INSS e o valor do salário. Eu venho aqui embaixo, ó. Por quê? Porque tudo isso aqui é INSS, tá? Então, eu vou na minha saída aqui, ó, e vou colocar valor a pagar de INSS e comercial e INSS. Ok. Depois, eu vou fazer uma outra saída, que é o salário líquido. Outra saída. Salário líquido e comercial. Salário menos INSS. Ok. Tá? Ah, professor, por que você não calculou o salário líquido? Ah, era uma boa oportunidade para calcular o salário líquido. Então, eu posso calcular, eu posso apresentar o resultado. Tá? No caso aqui, eu apresentei só o resultado do cálculo. Eu poderia calcular o salário líquido aqui sem problema nenhum. Ó. Fazer uma atribuição aqui e colocar assim. Ó. Sal líquido é igual ao salário menos o INSS. E aqui dentro eu apresentaria esse sal líquido. Tá? Para ficar, se vocês gostariam que ficasse mais explicadinho, mais detalhadinho, essa seria melhor. Sal líquido. Tá? Então, ó, com base no INSS que eu calculei dentro das minhas estruturas de decisão, eu calculei meu salário líquido. Ah, professor, não poderia calcular aqui, aqui, aqui? Para quê? O que você vai colocar aqui, aqui, aqui é exatamente a mesma coisa. Tá? E aí eu calculei o salário líquido e apresentei ele. Tá? Então vamos fazer um teste aí. Vamos criar aqui as variáveis, tá? A definição de variáveis. Aqui a gente vai colocar todas as variáveis como sendo valores reais, porque são valores monetários. Tá? Então é INSS, vírgula, salário, vírgula, sal líquido. Ah, professor, não pode ser o salário antes? Tanto faz. A ordem aqui não vai implicar em nada, tá? Só vai implicar na ordem de alocação das variáveis em memória, e isso aí não vai resolver problema nenhum, não vai causar problema nenhum. Então, se eu rodar aqui, ó, qual o salário? O salário é... Qual o salário? O salário é 1.100. O valor de pagar do INSS é 0, o salário líquido é 1.100. Beleza. Agora é um salário aí de R$ 2.500. 2.500. Enter. Olha lá, o valor a pagar do INSS é 200. E o salário líquido passou a ser 2.300. E aí vamos fazer o terceiro teste aqui com quem recebe bem aí R$ 10.000. Tá? R$ 10.000. O valor pagado de INSS é 1.100 e o salário líquido é 8.900. Tá? Então, vocês estão vendo que aqui a gente partiu de uma outra coisa. A gente partiu do quê? De que a gente tem 3 saídas mesmo. Tá? 3 saídas diferentes. Então, a gente tem 3 estruturas dessas, 2 estruturas de decisão para refletir os 3. Professor, Bem, se eu quisesse também saber o valor a pagar no INSS, como que eu fazeria? Além do salário líquido. mas já está aqui, ó, valor a pagar do INSS. Esse...
Não, isso é porcentagem. Deu 10 mil, deu 8.800, né? 8.900, isso? Vamos botar aqui, ó. 10 mil, né? Isso. Vamos lá. 10 mil. Você vai pagar 11%. Então, dá Enter aqui. Vai pagar 1.100. Ah, tá. Eu não me atentei. Desculpa aí, eu não tinha analisado o gráfico. Ah, tá. Ah, então já calcula já o valor do INSS em si. Eu prestei atenção mais na parte de baixo, assim, né? Que eu não me atentei. Aí o senhor colocou saída, salário líquido. Aqui, ó, valor a pagar do INSS. Ah, desculpa aí, professor, mas obrigado, isso mesmo. Ah, tranquilo. Tá? A professora poderia só colocar aqui o percentual do INSS? Poderia também. Eu colocaria aqui 0, 8 e 11. E aqui eu calcularia o INSS com base nesses valores. Também são válidos. Tá? Ah, professor, se eu fosse calcular o imposto de renda aí também, professor, tem como? Por que não? Vamos falar que o imposto de renda vem aqui embaixo, ó, baseado no salário também. Tá? Então, eu poderia ter uma alternativa. Vamos colocar o imposto de renda aí como 1.800 e 4.500. Tá? Então, alternativa aqui, ó. Se o salário for menor que 1.800, ele não vai pagar imposto de renda. Tá? Então, ó, eu posso. Ah, pode colocar uma embaixo da outra também? Pode também. Tá? Tudo é possível. Tá? Aí eu faço aqui, ó. Imposto de renda. Poderia ser o salário já líquido do INSS. Oi? Salário líquido, né? Se você quiser calcular sobre o salário líquido, é que aqui, na verdade, o INSS não entra, né? Vamos arrancar aqui, então. Vamos calcular sobre o salário líquido. Tá? Então, calculei o salário líquido aqui e vou colocar a alternativa aqui do imposto de renda. Tá? Então, se o salário líquido... Olha lá, então a gente está pegando o resultado de um cálculo e utilizando o condicional. Não tem problema nenhum. Se esse cara for maior que R$ 1.800, menor que 1.800, o imposto de renda é 0. Tá? Ok, de novo, ó. Atribuição. O IR é 0. Ok. Opa. 8 não, é 0. Né? É infinito de pé. Agora, eu vou ter uma outra faixa aí de 4.500, tá? Que vai pagar 15% e acima de 4.500 paga 25%. Tá? Vamos colocar nessas classes aí. Alternativa. Então, aqui, ó, se o salário... Ó, aqui eu vou partir para um outro caso. Se o líquido dele for maior que 4.500, ele vai pagar 25%. Então, o IR é o salário líquido, ao líquido, vezes 25 dividido por 100. Vai sobrar nada depois no final do mês. Tá? Se for falso, ou seja, se ele é maior que 1.800 e menor que 4.500, ele vai vir para o falso. Tá? Aí aqui eu faço com 15%. Então eu falo, ó, IR é o sal líquido vezes 15%. Ok. Aí, então, eu já calculei o imposto de renda. Então, eu posso falar aqui, ó, que o salário líquido agora... Olha que interessante. Agora, eu vou falar que o sal líquido é ele mesmo, que tinha antes, menos o imposto de renda. E agora eu tenho realmente o salário líquido dele. E aqui eu vou mandar imprimir o meu imposto de renda a pagar. É o imposto de renda retido na fonte.
E o governo pega lá na fonte nossa e é. Ok. Tá? Então, ó o que vocês fizeram aqui, ó, que a gente fez junto aqui. A gente fez uma estrutura de decisão, dentro dela uma outra, então a gente colocou uma estrutura de decisão alinhada, uma dentro da outra, para decidir o salário líquido. Depois, com base nesse salário líquido, a gente calculou o imposto de renda com mais duas estruturas de decisão. Ah, professor, se eu tiver 4 níveis de imposto de renda, tem que ter mais uma condição ainda. Tá? E aí eu vou fazendo, e aí eu calculei o salário líquido, falei, o salário líquido que era esse aqui só sem o INSS, agora eu subtraí dele também o imposto de renda. Tá? Aí eu venho aqui em cima, olha lá, então, uma entrada só, que monte de coisa que deu aí, né? IR. Então vamos ver quem ganha 10 mil agora, quanto vai ganhar. 10 mil. Opa. Fiz mais aqui, pessoal, perdão aqui. E aí? Professor, o valor deu diferente. Valor? O valor do INSS, na hora que você vai calcular o resultado, ao invés de ele descontar o INSS do seu salário, ele não desconta, ele mantém o seu salário no mesmo valor. Poxa. Por exemplo, na saída, ficou, ao invés de subtrair 800 do INSS, ele manteve dentro do 9.200 que ele já tinha tirado. Aí deu um valor diferente. Não entendi. Eu acho que isso aí deu alguma. Você usou salário aqui? O que você usou aqui? Pra você ver. Porque aqui, ó, vamos rodar aqui, só para ver. Ó, aqui está pedindo o valor: 10 mil. Então ele vai ter que descontar 8%, 11%, e depois, sobre o resultado, descontar mais o de renda. Tá? Aí entra. Tá, valor a pagar de INSS 1.100, imposto de renda retido na fonte 2.225, salário líquido 6.675. É isso aí mesmo. Então, eu fui fazendo junto com o senhor, mas na hora eu acho que deve ter, acho que na hora de alguma atribuição que Aqui eu que fiz de você variável fez, que não realmente tirou. Isso, aqui. parte das alternativas. Foi na alternativa após o cálculo do INSS, que é necessário líquido. Eu acho que foi esse. Dá uma olhada, porque o sal líquido é o salário menos INSS. Eu já tirei essa parte de cima dele. Agora eu vou calcular essa parte de baixo. Tá? Lembrando aqui que aqui é menor. Eu tirei quem é menor, que é 0. Dos que é maior, quem é maior que 4.500, eu calculei 25%. Quem é menor, eu calculei 15%. E aí aqui eu peguei o salário menos o imposto de renda. Eu peguei o líquido menos. Pode ser que você colocou o salário Depois eu aqui, ó. posso mandar para o senhor para você dar uma olhada depois? Posso, pode sim. Talvez seja Tá bom, professor. nesse ponto aqui, ó, que você colocou o salário menos o IR. Deve ter sido mesmo. Eu mando para o senhor depois no Discord. Tá bom, então. Professor, Oi. quando eu estou elaborando o meu fluxograma, se eu colocar uma saída, é porque a saída elas estão aí no final, nessa tomada de decisão final. Sim. Se eu colocar uma saída antes de... Porque tem a condicional aí, ou eu vou para o falso ou para o verdadeiro. Sim. Aí, se eu colocar uma saída nesse período aí, ela vai dar conflitância com o término lá? Não. Não. Você pode pôr. Você poderia já calcular aqui, ó. Apresentar o INSS aqui, ó. Não tem problema nenhum. Eu poderia colocar esse INSS aqui, ó. Aqui em cima.
Não tem problema nenhum. Tá? Você pode colocar onde você quiser. O que você não pode é o seguinte, você mandar imprimir o salário líquido aqui, ó. Por quê? Porque eu vou descontar dinheiro dele aqui, então eu não vou ter como apresentar ele corretamente. Tá? Só tem que atentar para isso. Então, se eu já tenho o valor aqui, eu já tenho o INSS está aqui, eu posso usar aqui e mandar apresentar ele aqui sem problema nenhum. Tá? Eu posso pegar e colocar aqui, ó, saída. Valor a pagar do INSS. É comercial. Posso um tracinho, comercial, INSS. Eu já calculei ele, já defini, não tem problema nenhum. Beleza, Luiz? Obrigado, senhor. Alô. Ah, professor, tem que usar sempre esses if alinhado? O ideal é que sim, porque economiza processamento. Mas eu posso fazer de outro jeito? Vou mostrar para vocês aqui. Salvar. Aqui é salário líquido. Líquido. Vou colocar alinhado aqui. Aí a gente finaliza a aula de hoje. Como que eu posso fazer, professor? Bom, vou salvar de novo, para não ter que refazer tudo de novo. Vou colocar aqui, ó, salvar como. E vou colocar salário líquido sem ser alinhado. Tá? Salvar. Eu vou pegar e excluir esse cara aqui. Vou excluir esse cara aqui. Tá? Os cálculos eu vou fazendo, belezinha. Esse cara aqui, eu vou deixar aqui, vou tirar esse de baixo aqui. Só para exemplificar. Bom, então nesse primeiro cara aqui eu quero calcular o INSS. Olha o que eu posso fazer. Posso fazer assim, ó. Se o salário for menor que 1.300, INSS é zero. Posso pôr uma outra alternativa aqui, ó, e fazer assim. Se o salário for maior ou igual a 1.300 e o salário for menor... Qual que era o valor que a gente usou? 2.500, né? É isso? 2.800? 3.000, né? 3.000. Aí, então, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou criando uma estrutura para cada cara, mas fechando ele. Ó. Então, se o salário for maior ou igual a 1.300 e o salário for menor a 3.000, ele vai fazer outra coisa. Eu vou pegar o INSS aqui, ó. Atribuição. INSS. Aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu falo que é o salário vezes 8 dividido por 100. Ok. Tá? Depois eu faço um terceiro aqui, ó. Alternativa. Se o salário for maior que 3.000, o verdadeiro, atribuição, INSS, vai ser o salário vezes 11 dividido por 100. Ok. Tá vendo? Então, esses caras aqui, ó, essas três condições que eu fiz aqui, vai substituir aquelas duas estruturas alinhadas. Tá? Eu gasto mais, tá? E usa mais processamento também. Por quê? Porque ele tem que verificar 3 vezes. Eu verifico aqui, se não é isso, eu verifico aqui, se não é isso, eu verifico aqui. Verifico aqui, aqui, aqui. 3 vezes cada um. 3 condições. Vou fazer 3 comparações. E aqui a comparação é dupla ainda, né? Diferente daquele lá, onde eu tinha só 2 condições. Era essa e essa e resolvia tudo, tá? O aninhado é melhor? Com certeza, gente. Tem que fazer sempre aninhado. Mas se você chegou num ponto que você não consegue resolver de forma aninhada, pode partir para essa saída. Tá vendo que eu usei um conjunto de 3. Eu tenho 3 saídas diferentes com 3 condições totalmente diferentes uma da outra, tá? O que não pode acontecer é o seguinte, ó, que nem se eu digitar 3.000, ó, ele não vai entrar em nenhum deles. Por quê? Ó? Menor que 1.500, 1.300? Não.
maior ou igual a 1.300 e menor que 3.000? Não, 3.000 não é igual. É maior que 3.000? Também não entra. Opa, tem uma falha. Então aqui eu vou ter que consertar isso aqui, ó. Menor ou igual. Tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Se o salário líquido for menor que 1.800, o R é zero. Alternativa. Se o salário mínimo, nosso líquido, né? Só o líquido for maior ou igual a 1.800 e só o líquido menor 4.500, então ele cai numa outra faixa, que aí eu vou colocar, ó, atribuição IR é o sal líquido vezes 15 dividido por 100. Tá? E aí eu faço o terceiro carinha aqui, que são 3 saídas diferentes. Aí o que acontece? Eu tenho 3 saídas, eu vou ter 3 condições dessa. Tá? Põe outra alternativa aqui, se o salário for maior ou igual a 4.500. Se o sal líquido for maior ou igual a 4.500. Aqui não vai espaço, tá? Ok. E aí, nesse caso aqui, a gente vai colocar o 25%. Imposto de renda é o sal líquido vezes 25 dividido por 100. Ok. E aí eu resolvo a mesma coisa, tá? Consegui resolver dessa mesma forma. Entenderam, galera? A gente pode ter várias saídas para cada uma das coisas. A gente resolveu dessa forma, onde eu faço uma condição para cada cara. Ó. Se o salário for menor que 1.300, faço isso. Se for entre esses, faço isso. Se for maior que isso, faço isso. E a mesma coisa acontece aqui. Ou eu posso colocar uma condição dentro da outra, uma decisão dentro da outra. Mais alguma pergunta, pessoal?